Igreja com a paz do Senhor. Amém. Já quero agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade, a qual Ele nos concede de estar na tua presença. Quero saudar a você que nos assiste nessa noite, que o Senhor venha te abençoar, que o Senhor venha falar ao seu coração através dos louvores, através da palavra. Aos ouvintes que estão ao alcance desse microfone, que o Senhor venha também falar ao seu coração. Aleluia. Vamos nessa noite adorar o nome do Senhor com o hino 2 da nossa harpa cristã. Glória a Jesus. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois é do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois Ele foi para o céu e deve vem me buscar. Sim, eu confiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de alguém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem Ele eu não posso viver. Bela, muito bela é a esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem força que só encontra ali os que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião. Livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu confiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de alguém. Lá está meu bom Senhor, qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem Ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E de tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será alcançar a graça que existe ali. Sim, eu confiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de alguém. Lá está meu bom Senhor, o qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem Ele eu não posso viver. Glória a Jesus. O que seria de mim e de você se não fosse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Uns confiam em carros, outros em cavalos, como diz o salmista. Mas nós cremos no Deus Todo-Poderoso, no Deus que pode todas as coisas, no Deus que pode tudo em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Vamos adorar também o nome do Senhor com o hino 19. Eis a voz de Cristo clama sobre o revoltoso mar desta vida perigosa. Vinde a mim vos abrigar. Quando a aurora em
Aleluia, glória a Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos concedeu essa rica oportunidade
oportunidade para nós estarmos aproveitando ela e não deixá-la passar em branco em nossas vidas. Este hino na qual foi louvado esta noite, que vem dizendo sobre a nossa passagem daqui para o céu, que o sentido desse hino está falando é isso aí, a formosa Jerusalém, quer dizer, a nossa ida para o céu de luz. O Jordão que está falando, está dizendo da nossa passagem para o céu, desta vida física para uma vida espiritual. E é isso que o Senhor quer de mim e de você. Ele quer nos recolher no momento de sua vontade para com Ele, para não estarmos perdendo a nossa salvação. E se antes ficarmos a eternidade juntamente com Ele. Se põe pé nessa noite, meus amados. Você que está em casa, toma sua Bíblia, sua mão, se você tiver. Louvado seja Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Abra sua Bíblia. Lucas, Evangelho de Jesus, que o Senhor escreveu Lucas, no capítulo 20. Versículo 1. Assim está escrita a palavra de Deus, capítulo 20, versículo 1 do evangelista Lucas. E aconteceu que naqueles dias, em que estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciãos, e falaram-lhe dizendo: dize-nos, com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? E respondendo ele, disse-lhes: também eu vos farei uma pergunta, dizendo-me, dize-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? Ele arrazoava entre si, dizendo entre si mesmo: se dissermos do céu, ele nos dirá: por que ou não creste? Se dissermos dos homens, modo o povo, nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. E responderam que não sabiam de onde era. E Jesus disse-lhe: tampouco vos direi com que autoridade faço isso. Louvado seja Deus. Meus irmãos, pode sentar. Hoje eu vou ministrar de uma vez nesse texto o qual nós lemos da palavra de Deus, a qual é referida para nós como a bússola do cristão que quer ir para o céu. Ela é para nós a fiel, pura e verdadeira palavra do Senhor. Não há outra
sequer. O mundo hoje, o sistema hoje, estão querendo mudar a palavra de Deus. Eu tenho projetos para poder estar mudando alguns textos que o homem acha que não está no contexto dos dias que estamos vivendo. O engraçado é que no passado era o mundo que teria que se moldar ao ensinamento e à vontade de Deus. Hoje o homem está chegando naquele estágio em que Deus diz que quando o homem quisesse ser igual a ele, o fim assim virá. E os dias que estamos vivendo hoje, chegando nesses dias, em que o homem hoje já está querendo saber mais do que Deus, a ponto de querer interferir na palavra do Criador, na palavra de Jesus. Hoje, alguns textos da palavra de Deus, eles já estão querendo mudar. Em algumas Bíblias não cristãs evangélicas, já mudaram. E estão trabalhando para implantar isso dentro do cristianismo evangélico. Mas a palavra de Deus, ela foi, é e será uma só, desde o princípio da criação. E quem quiser ir ao céu, terá que se encurvar a ela, e não ela se encurvar ao homem. Vivemos dias em que muitos hoje querem moldar a palavra de Deus segundo o seu mau caráter. Mas mau caráter, sim, porque se fosse bom caráter, ele se moldava a palavra do Senhor. Mas como ele quer ensinar a Deus a aceitá-lo da forma que ele quer moldar a palavra de Deus segundo o seu mau caráter. Basta nós vermos o que estão fazendo hoje muitos religiosos, não cristãos nem crentes, mas religiosos. E esse texto que lemos nessa noite, amado, para nós tirarmos aqui uma reflexão para nossas vidas. Aqui está alguém tentando tirar a autoridade daquele que é e sempre será verdadeiro e simples no modo de pensar, de falar, mas verdadeiro em sua opinião, em sua trajetória. Nós vemos aqui que os fariseus e os escribas, eles tentavam fazer com que Jesus pecasse. Eles viravam tudo de ponta cabeça, na intenção de pegar Jesus Cristo em uma falha. Mas quanto mais eles lutavam, mais eles caíam em descrédito na sociedade. Quanto mais eles pelejavam para tirar a autoridade das mãos de Jesus Cristo, uma forma de falar, mas eles caíam em descrédito com a humanidade naqueles dias, a ponto de alguém ouvir Jesus pregar e dizer: ouve esse homem, ele é diferente daqueles que nos ouvimos pregar antes, porque ele prega com virtude, autoridade naquilo que ele fala. E nesse contexto aqui da palavra de Deus, nós vemos reunindo várias pessoas, vários homens que se diziam homens de Deus, e fazendo perguntas ao Senhor Jesus. E uma das perguntas que eles fizeram está aqui no capítulo 20. Eles perguntam a Cristo, a Jesus, naqueles dias, quem foi que deu a autoridade a ele
e maravilha, aquelas curas, eles fazem essa pergunta tola, em forma de falar para Cristo. E Jesus, então, sabendo que eles eram corruptos nos seus pensamentos, ele então não responde aquela pergunta, mas ele faz uma pergunta para eles e garante a eles: se vocês me responder, eu responderei com que autoridade eu uso, qual é a autoridade que eu uso para fazer o que eu faço no Evangelho em que eu quero. Aqueles homens então, eles olharam para Jesus, olharam para um e para outro, e começaram a murmurar entre si, e falando: ó, se nós falar que o Evangelho que João prega vem do céu, ele vai falar para nós: então por que vocês não criam? E aqueles homens acreditavam que o Evangelho que João pregava vinha do céu. Só que o Evangelho que João pregava era o Evangelho de renúncia à impiedade. Era o Evangelho, amado, de que você tinha que renunciar às coisas do mundo, os desejos da carne. E para aqueles homens, isso era quase impossível para eles fazerem isso. Por isso que eles acreditavam no Evangelho que João pregava. Mas eles sabiam que a autoridade de João não era uma autoridade qualquer. E Jesus disse: dá essa deixa para ele, ele responde. E eles falam: se nós falar que é de João, ele vai nos falar: então por que você não segue o que João está pregando? Se nós falar o que João pregou, na verdade, se nós falar que vem dos homens, a população que está ouvindo esse debate entre nós e esse homem, ela nos apedrejará, porque elas creem, a população crê que João é um profeta enviado por Deus. Eles sabiam, mas o problema desses homens é que eles não queriam perder o controle da população. Eles não queriam perder o controle da nação de Israel naqueles dias, porque eles estavam usando a religião, a religiosidade, para poder ter autoridade sobre o povo. E nos nossos dias, irmãos amados e ouvintes, espectador, não está diferente, infelizmente não está diferente. Você vê vários ministérios aí, várias igrejas, várias pessoas contando, mas não tem coragem de dar prato de comida a um pobre, um morador de rua. Podiam se juntar e formar uma multidão para poder estar ajudando aqueles que mais precisam, mas infelizmente muitos só olham para si mesmos. E Jesus então diz para ele, e eu também, então não digo para vocês, não lhes direi com que autoridade eu exerço tudo que eu faço. Meus amados, João, ele foi enviado por Deus, prometido 700 anos antes do nascimento por Deus à nação de Israel. João foi prometido por Deus a Israel através do profeta Isaías, que era aquele que viria para estar abrindo o caminho, era o precursor de Jesus na trajetória do Senhor. João foi aquele que veio para estar começando o Evangelho de Cristo. João foi aquele que veio começar uma nova forma de ensinamento. João foi aquele que veio prometendo a libertação, a salvação daqueles que criam em Deus. E João prega o Evangelho de autoridade. João chega a ponto de chamar aqueles homens de raça de víboras, porque ouviram ele pregar, sabiam que estava certo, mas não queriam se encurvar diante da palavra do Senhor. E ele não faz uma pergunta para eles, quando ele está pregando: quem ensinará vocês a fugir da ira que virá sobre vocês?
Infelizmente, esses homens, a maioria desses homens que ali debateram contra João e debateram contra Jesus, perderam a sua salvação, porque queriam o evangelho de domínio de uma nação, daqueles que se diziam israelitas, ou se davam ao judaísmo, se convertiam ao judaísmo. Eles queriam ter o controle daqueles dias, como estão vivendo hoje em muitos dos nossos dias de hoje. A ponto que quando Jesus foi preso, o sumo sacerdote daqueles dias e os sacerdotes fizeram várias perguntas ao Senhor para pegá-lo em mentira, para descredibilizar o ministério do Senhor Jesus Cristo. Mas eles não conseguiram fazer com que o Senhor caísse em descrédito, em mentiras, porque o Senhor Jesus, ele nunca mentiu. Ele sempre viveu aquilo, o propósito que ele foi enviado para viver, a ponto de se entregar na cruz do Calvário para nos libertar. Aqueles homens que nesses dias de Cristo Jesus fizeram tudo e incriminaram ele falsamente. Alguns deles pagaram caro com a sua vida, porque aqueles homens, eles queriam idolatrar um templo físico, e vivendo dessa forma, não é porque do Evangelho, é porque no templo eles tinham o controle da população, da nação, a ponto de Jesus um dia chegar e escorraçar esses templos, porque ele está fazendo da casa do Senhor, aquele templo que foi prometido a Salomão, do Senhor, de Salomão, perdão, ao Senhor. Ele está fazendo aquele templo de um mercado, uma troca de moeda dentro da casa do Senhor. Por isso, quando Jesus vem pregando a verdade, aqueles homens religiosos, eles se voltam contra a palavra do Mestre e tentam derrubá-lo, tentam fazer tudo para que calasse a voz do Senhor. Tudo isso veio no seu tempo certo, no tempo do Senhor. Isso aconteceu para que a palavra de Deus se cumprisse. Mas como disse Jesus ali, no momento que ele falou ali para Judas, no qual já estava sendo colocado no seu coração para o trair, ele disse: é lícito que o Filho do Homem seja morto, seja traído, mas ai de quem, por quem o Filho do Homem for traído. Melhor seria a esse homem nunca ter nascido. E essa profecia foi para todos que foram contra a palavra de Deus, foram contra a palavra do Senhor. Diz a história que teve dois homens, e chamado Anás e Caifás, sogro e genro, que eram os sacerdotes daqueles dias, pagaram muito caro. Diz a história, a tradição, que Caifás foi morto pela invasão romana daqueles dias, e laçado pelo pescoço e arrastado no meio das ruas. Isso era proibido fazer com o sumo sacerdote. Assim os romanos fizeram com ele, para que a palavra do Senhor fosse cumprida. Você me pergunta: que palavra é essa, Joseli? Não ficará desse templo pedra sobre pedra. Isso aconteceu na invasão de Tito. O Anás era o sogro de Caifás. Diz a tradição, a história, que esse homem, logo assim que Jesus foi morto, esse homem começou a entrar um remorso no coração dele, quando ele soube de tudo que tinha acontecido, o episódio que aconteceu, a ressurreição de Jesus, as testemunhas que viram Jesus ressuscitado, o soldado que ali no pé daquela cruz, ele testificou verdadeiramente: este homem era o Filho de Deus. O soldado que, quando estava no túmulo de Jesus Cristo,
quando eles deram por si, aquela luz do anjo destruiu a visão deles e libertou a Jesus daquele sepulcro. Quando esse homem soube o que tinha acontecido, diz a tradição, que esse homem começou a bater a sua cabeça já na sua idade avançada, contra as paredes de pedra que existiam naqueles dias em Jerusalém, e começou a bater sua cabeça, e entrar o remorso no coração dele, até que ele ficou louco, e acabou morrendo, batendo a cabeça nas paredes, porque ele tinha matado o Filho de Deus. Só que agora era tarde demais para ele, porque Jesus deu várias oportunidades para ele, dizendo quem ele era, o porquê que ele veio, pregando nas ruas, mas eles nunca deram a credibilidade necessária para serem salvos. Jesus, certa feita, quando eles foram prender a ele, que voltaram, não conseguiu prender ele porque ainda não era o momento. Jesus começa a falar para eles que eles sabiam onde ele vinha, mas eles não sabiam. E Jesus fala para eles que ele ia morrer e ia para o céu, ele ia voltar para Deus. Mas aqueles homens que tinham a palavra de Deus na sua mão e usavam enganosamente, disse Jesus para eles: mas vós morreis no vosso pecado. O morrer no pecado aqui, amado, o Senhor quer dizer, mas vós não terão a sua salvação. Que foi o que aconteceu com muitos daqueles homens que bateram de frente com a palavra de Deus. Irmãos, eu digo sempre que contra Deus ninguém pode sair vencedor. O próprio Gamaliel, na certa feita, na perseguição a Jesus Cristo, que Saulo estava implantando, mas os judeus, ele disse para aqueles sacerdotes: se vocês se achar lutando contra Deus, o que será de vocês? Contra Deus ninguém pode sair vencedor. Amado ouvinte e espectador, eu não sei qual é a situação que você se passa neste momento, eu não sei como a palavra de Deus está chegando até o seu coração, na verdade como você está recebendo a palavra de Deus no seu coração. Mas uma coisa eu te digo: o Senhor, Ele quer te salvar, Ele quer te libertar, Ele quer trazer ampla vida para você. E quando eu falo vida e abundância. E vida e abundância que eu falo não é a vida física simplesmente, mas é a vida espiritual. Hoje, infelizmente, muitos estão trocando a vida espiritual, que é a vida eterna, pela vida física, e estão morrendo espiritualmente. E muitos não querem nem ouvir falar mais de Jesus. Esses, infelizmente, não se renderam ao Evangelho de Cristo. No meio do caminho desvincularam, mas eles ainda têm a oportunidade de estar se reconciliando com o Senhor. E é para você, ouvinte e espectador, que nessa hora eu falo: é tempo de você voltar aos pés do Senhor, de onde você nunca devia ter saído, nunca devia ter desviado da palavra de Deus. Camurgi, amado espectador também, não sei qual é a sua situação de cristãos, mas entregue-se ao Senhor. Quando eu falo se entregar ao Senhor, é viver nele em alma, espírito e corpo. É assim que eu falo para servir Cristo Jesus. Não é simplesmente de boca e de lábios, porque de lábios ninguém vencerá. Para você vencer diante desse mundo, tem que ser através da fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esses homens ouviram Jesus pregar, tiveram a oportunidade de ver dois homens pregar, que foi João Batista e Jesus Cristo. Não quiseram. Eu espero que você, amado ouvinte e espectador, não se dê no mesmo caminho desses homens, porque o caminho deles não está sendo fácil até hoje, porque muitos estão esperando a condenação final, esperando a separação final de suas vidas de Deus. Amado, Deus abençoe, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.